Uma boa tarde, povo de Deus, graça e paz. Continuamos esta semana a abordar o tema Missão de Deus, Missio Dei, abordando especificamente hoje, neste domingo, um dos capítulos e alicerces primordiais para entendermos como desempenhamos a missão de Deus na Terra, a missão ao qual Ele imputou a nós como povo de Deus. Iremos abordar essa semana sobre Evangelho e como a nossa própria percepção do Evangelho pode mudar não apenas tudo ao nosso redor, como também a realizarmos a prática efetiva da missão da igreja na Terra, como povo de Deus, como povo reunido do Senhor. Nós utilizaremos o mesmo esquema, a mesma estrutura para esclarecimentos de dúvidas da semana passada, os comentários do YouTube, qualquer tipo de detalhe, qualquer tipo de observação ou de dúvida você pode colocar aqui embaixo nos comentários do YouTube. Eu estarei dando uma olhada durante a semana e se houver alguma dúvida pertinente, eu trago na próxima semana esta dúvida respondida antes de iniciarmos a nossa aula. A respeito também do áudio, eu tentei melhorar o áudio referente à semana passada. Já peço desculpas aqui, como eu sou principiante nesse assunto de áudio, né? O áudio no meu computador não estava muito bom semana passada. Acredito que agora esteja mais audível. Melhor maneira para vocês prestarem atenção. A aula continuará naquela mesma estrutura de edição. Dúvidas, pode colocar aqui embaixo, comentários, quiser mandar também no meu WhatsApp, quiser mandar no grupo da igreja, eu estarei observando essa semana e que vocês sejam grandemente edificados, porque a falsa compreensão de um evangelho faz com que a igreja ela perca o seu rumo, a sua noção, até porque o evangelho é o combustível que movimenta essa mensagem, movimenta o corpo de Deus. Antes nós iremos iniciar com uma oração, agradecendo a Deus pelo momento da EBD, agradecendo a Deus por essa aula, que o Senhor fale grandemente conosco. Nos acompanhe nessa oração. Nosso Deus e nosso Pai, vamos a Ti em nome de Cristo Jesus, agradecer-Te por mais um dia, por mais uma semana, por mais um momento em que temos aqui nos reunido, ainda remotamente, né, para estudar a Sua Palavra. Senhor, fala aos nossos corações porque nós precisamos de Ti, precisamos da Tua sabedoria e nós sabemos, conforme a Tua Palavra diz, de Ti procede toda sabedoria, toda sapiência, toda a intelectualidade, mas também todo o fôlego de vida que nos é necessário para vivermos em um mundo que é corrompido, caído e jaz no maligno. Pai, que nesse momento de aula, a esperança da Tua mensagem, da Tua palavra, daquilo que o Senhor fez por nós, encha os nossos corações, enquanto todo o nosso mundo ao redor cai. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos mantenha no Teu caminho, que o Senhor nos edifique e nos separe como povo Teu, para desempenharmos a boa obra, para ouvirmos o Evangelho e proclamarmos também. Conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido, este é o nosso objetivo na vida. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor, nós oramos. Amém. Amém, povo. Fiquem com a aula aí. É muito fácil chegarmos a uma conclusão de que se entendermos o Evangelho e o pregarmos de maneira fiel em nossas igrejas e em nossas devocionais das sociedades internas ou qualquer outro tipo de programação, achamos que a nossa igreja, o nosso corpo de fé, a nossa comunidade, ela é inundada pelo Evangelho. O que em nossa história, na história da igreja cristã e também na nossa sociedade, vemos que muitas igrejas que possuem uma doutrina correta, bíblica, não necessariamente vivem as implicações do Evangelho. Isso significa que a visão teológica dessas igrejas não foi inundada pelas implicações do que o Evangelho significa. Isso acontece em nossa igreja brasileira como um todo. Se nós olharmos o panorama, ou pelo menos um contexto cristão brasileiro, muito se distorce a respeito do Evangelho, muito se fala a respeito do Evangelho, mas não se vive, e muito se ignora a respeito do Evangelho. O meu objetivo aqui com essa aula é nós tirarmos um pouco da névoa, da poeira
que impede os nossos olhos de enxergarem as implicações do Evangelho para a vida comum, para a vida como povo de Deus reunido na igreja e para a vida em toda a esfera da sociedade. Nós devemos resgatar a ideia de que o Evangelho ele é o combustível e não confundirmos com outras coisas. Mas vamos fazer um exercício antes. Se, por exemplo, alguém do seu círculo social virasse para você e perguntasse a seguinte questão: o que é o Evangelho? Como você responderia a isto? Vou deixar aqui um tempinho para que você possa responder esta questão. Você pode sintetizá-la, resumi-la, mas eu vou pedir para que você responda ou no chat ao vivo do YouTube ou nos comentários desse vídeo. Se você respondeu que o Evangelho significa boas novas, você chegou quase lá. Como nós podemos aplicar essas boas novas ou termos uma real compreensão do que essas boas novas significam para nós em nossa vida comum, em nossa vida ordinária e até mesmo no anúncio delas? É aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês alguns equívocos que a igreja brasileira ela comete ao relacionar evangelho com as demais áreas da vida, ou até mesmo o seu próprio significado. O primeiro erro deles é de confundir evangelho com uma boa conduta, uma boa vida. Nós não estamos falando a respeito aqui do que nós fazemos. O evangelho não se trata disso. O evangelho se trata de uma ação persistente de Deus em resgatar o seu povo. Como nós bem vimos no último vídeo a respeito da criação, queda e redenção, você vê que Deus estipula e se esforça na história da humanidade em resgatar o seu povo. O ponto clímax, óbvio, é em Jesus Cristo. Então, quando nós falamos a respeito do Evangelho, nós bem entendemos de que ele não é aquilo que fazemos. Não podemos confundir boas obras e frutos que o Evangelho resulta no próprio Evangelho. O seu significado já está incutido dentro da mensagem da palavra Evangelho. O próprio termo tem origem em uma notícia sobre um fato já ocorrido e capaz de transformar a existência. Nós vemos isso no Salmos 40, versículo 9. Leiamos. Tenho proclamado boas novas de tua justiça na grande assembleia. Você está vendo aqui que existe uma ação ativa de um povo de Deus sobre a justiça de Deus. O termo geralmente é usado para anunciar a boa notícia de algo que aconteceu para resgatar e libertar o povo de um perigo. No Novo Testamento nós temos as palavras relacionadas a evangelho. Evangelizo, que significa proclamar as boas novas, e evangelistes, aquele que proclama as boas novas. Você vê que não é uma conduta de vida, você vê que não tem algo relacionado ao que nós fazemos, mas o que foi feito para nós. O evangelho é uma compreensão, ou a real compreensão, daquilo que foi feito por nós. Por isso é uma boa notícia, não uma conduta. O segundo fato é de que o evangelho ele é uma boa notícia que anuncia que fomos resgatados, de que fomos salvos. Vemos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 1, 10, de que somos resgatados da ira vindoura de Deus. Como bem vimos na última aula, desde o Éden, nós vivemos em um mundo de sofrimento, doenças, guerras, envelhecimento e morte. Isso significa que o mundo está desajustado por causa do pecado. O mundo ele não anda em sintonia com um Deus eterno que o criou. E por isso que precisamos ser resgatados. Porque esse mundo está fadado a entrar debaixo da ira de Deus. E por isso que o Evangelho é um ponto central na hora da compreensão da missão, porque nós entendemos de que o Evangelho são as boas novas de que não apenas nós, mas o mundo como um todo, a criação como um todo, ela é resgatada pela ação ativa de um Deus completamente pessoal. E a terceira e última coisa que eu gostaria de trabalhar aqui a respeito do Evangelho é de que o Evangelho é uma boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus.
Ou seja, nós estamos, por causa dessa boa notícia, relacionados ou religados com o Senhor. Lemos em 1 João 3,14 que houve uma mudança de condição. Já passamos da morte para a vida. Podemos falar aqui que o Evangelho aponta para 3 perguntas: quem, como e por quê. De quem foi que fez esta obra? Deus. De como foi feita esta obra? Por meio de Cristo Jesus, em sua morte e ressurreição. E por quê? Para reconciliar o mundo consigo mesmo. Essas perguntas elas são fundamentais para entendermos o Evangelho. Essas perguntas são fundamentais para tentarmos resumir e abrirmos ou introduzirmos o que o Evangelho de fato ele é. Chegamos então à conclusão de que o Evangelho ele não pode ser confundido, nem esquecido ou ignorado pela Igreja Cristã. Mas você aí de casa deve estar pensando, se o Evangelho é uma boa notícia que transforma tudo, para que serve então a nossa conduta, o caráter como povo de Deus? Seja reunido dentro da igreja, seja como família, seja dentro da sociedade. Bom, Francis Schaeffer ele vai defender de que os gentios, os não crentes, os não cristãos, eles têm que ter uma prova, um testemunho fidedigno que possa aprovar e até mesmo testificar a respeito dessa boa notícia, desse evangelho. Quando Francis Schaeffer vai falar a respeito da igreja, ele vai defender de que a comunidade cristã, o modo de vida a se viver, e também a nossa conduta, caráter e posicionamento na sociedade é a apologética definitiva. Lembrando que a apologética nada mais é do que a defesa da fé. Ou seja, o nosso testemunho, ela é uma defesa da fé muito mais eficaz do que argumentos elaborados. Muito porque nós temos uma vida que mostra aos outros o como se deve viver e o quão é benéfico viver abaixo da graça e do jugo do Senhor. Mas precisamos também alocar ou relembrar a igreja cristã de que o evangelho ele está entre 2 inimigos. Tertuliano, um dos famosos pais da igreja, ali meados do século III, do século II, século III, ele vai dizer que assim como Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, o evangelho também está crucificado entre 2 problemas, 2 pecados em que o nosso coração está sujeito a praticar. Esses 2 pecados são o antinomismo e o legalismo. O legalismo acredita que devemos fazer algo para chegarmos a Deus. O antinomismo fala de que se Deus chegou até nós, não devemos fazer mais nada. E o Evangelho está bem no centro de toda essa compreensão. Quando nós observamos e aprofundamos os problemas que tanto a irreligião quanto a religião, no sentido ruim da palavra, causam à igreja, nós podemos perceber de que o evangelho ele é a cura, é a medicação que mais causa efeito na revitalização de uma igreja. Por exemplo, um legalista ele está muito mais fadado a ser um saudosista religioso do que alguém que está com um coração centrado no evangelho. E por que isso? Porque o saudosista ele mata a missão de Deus em alcançar as novas gerações em prol de se beneficiar de algum tipo de culto ou de uma música específica ou de um gosto, um gênero de uma determinada década. Então é muito comum que o saudosista ele mate a igreja cristã achando que houve um período de ouro dentro da igreja. Quando nós entendemos a partir da Bíblia de que a igreja de hoje ela sempre é dinamizada pelo Espírito Santo e ela sempre serve como um elo entre o passado e o futuro. Ao contrário, por exemplo, do irreligioso ou daquele que é antinomista, aquele que não entende de que é uma lei, uma ordem do Senhor de nos ajuntarmos, de nos reunirmos como uma comunidade de fé, um culto público, tendo uma liturgia específica, líderes e ministros consagrados ao Evangelho, um corpo diaconal
e pessoas que servem uns aos outros. Essas características compõem o grupo dos desigrejados, que são também uma espécie de antinomistas, de pessoas irreligiosas, de que acham de que a fé está apenas no âmbito pessoal e não coletivo. Mas quando nós trazemos todas essas duas compreensões para o centro, para o Evangelho, que é algo centrado, equilibrado e que parte de Deus, entendemos que tanto o saudosista, aquele que é religioso, que prefere um tipo de culto e está disposto a brigar por isso em prol de alcançar as novas gerações, quanto o irreligioso, que se desprende de todo e qualquer laço social que é estipulado e instituído por Deus, eles tendem a perder para o Evangelho, que visa um dinamismo da igreja cristã em se reunir com o povo de Deus de determinadas faixas etárias, assim como também a negar toda e qualquer compreensão de que a igreja sou eu. Inclusive é uma das maiores mentiras que nós temos, que nós vemos sendo propagadas por este mundo afora, né? Dizer que a igreja sou eu é a mesma coisa de dizer que a família sou eu. A igreja é uma comunidade, é um corpo vivo. Ela é multissocial. Ela precisa, plurissocial nesse sentido, né? Ela precisa de diversos membros, diversas pessoas. Até porque um corpo não é só composto de mãos, pés, órgãos específicos. Nós temos uma sociedade que vive com a diversidade e nessa diversidade existe a multiforme graça de Deus. Aquele que nega isso, nega Cristo, nega o corpo. Aquele que também prefere uma parte do corpo específica, como o saudosista muitas vezes prefere, também nega a Cristo e a variedade dos dons que são distribuídos à igreja e às demais gerações, porque cada geração acaba tendo uma preocupação específica, um problema muito específico a ser tratado. Negar isso, negar a voz do tempo, é negar também de que Deus age atemporalmente. É esquecer de que Deus é Senhor sobre todas as coisas, inclusive da geração passada como da atual geração, dos pais e dos filhos. Como a própria nação de Israel em muitos cânticos, em muitos salmos, relembram disso em toda a nação, em todo o ajuntamento do povo. Alguns outros exemplos podem ser afirmados aqui a respeito de como o Evangelho muda todas as coisas, toda a nossa compreensão de mundo, toda a nossa cosmovisão. Veja, quando nós encaramos o desânimo e a depressão, que é algo realmente salutar na vida de todo cristão, o moralista ele vai responder de maneira superficial, assim como o antinomista. O religioso e o irreligioso, eles estão sempre fora da realidade. Eles não serão profundos. Eles não se atentarão à complexidade da vida. Veja, enquanto o moralista, ao se deparar com a depressão, a ansiedade e o desânimo visto por algum irmão na fé, ele vai dizer: você está seguindo as regras ou não está cumprindo as regras certas. Arrependa-se. Enquanto o antinomista, o irreligioso, vai dizer: a única coisa que você precisa saber e fazer é se amar e se aceitar do jeito ao qual você é. Enquanto que o Evangelho, por trazer uma profunda transformação no coração de todo ser humano, ele vai fazer com que você não apenas reconheça que você está se apegando a outra coisa além de Cristo, tendo um pseudo-salvador, o levando também ao arrependimento. Você reconhece que existe um pseudo-salvador que está tomando o lugar de Jesus Cristo em seu coração e o leva a um arrependimento que seja verdadeiro e genuíno. Está vendo como as coisas diferem sobre aquele que tem uma certa compreensão do Evangelho em relação ao religioso e o irreligioso? É muito mais profundo. Nós não negamos a complexidade da vida. Nós, como cristãos, entendemos a realidade e a existência como algo muito complexo, muito pormenorizado e que o Evangelho abrange todas essas coisas. O Evangelho nada mais é que uma grande capa que cobre todas as áreas da vida. Outro exemplo que podemos dar é sobre o amor
e os relacionamentos. Quando nós tocamos o assunto sobre amor e relacionamentos, o moralismo muitas vezes pode transformar o relacionamento e o amor que pode nutrir por uma outra pessoa em um ídolo, em um plano de salvação. Quantas pessoas são tão obcecadas na constituição familiar que a sua única preocupação em relação à vida não é prestar um culto a Deus, não é servir aos irmãos na igreja no meio da sua juventude e também da solteirice, mas de constituir a todo e qualquer custo uma família que corresponda a um padrão específico. Muitas vezes esses padrões são baseados e pautados em um romance açucarado, que nada tem a ver com o que de fato o casamento é e que rejeita toda a parte de desencanto que um casamento pode proporcionar. Isso faz com que o moralista, no meio do relacionamento, ele se desiluda e desiluda dia após dia, buscando uma perfeição matrimonial. Assim como o relativista também, ele vai tratar o amor e os relacionamentos como uma forma de negócio, como um jogo de azar e sorte e também de uso e desfrute pessoal. Mas quando nós voltamos para o Evangelho ele calibra a nossa visão em relação ao amor e ao relacionamento como um sacrifício, como uma demanda pessoal ao qual você tem que cumprir em relação ao serviço do outro, assim como Cristo fez em relação à igreja. Nós entendemos que o Evangelho ele traz o senso correto, a direção correta para o amor e os relacionamentos estabelecidos entre homem e mulher. Por isso que não aceitamos outra forma de amor, a não ser aquela que já é estipulada, estabelecida, alicerçada por Deus na Terra. Isso se aprofunda mais quando nós falamos a respeito da sexualidade. Quando falamos da sexualidade, o moralista tende a observar a sexualidade como algo sujo, algo pecaminoso, enquanto o relativista, o pragmático, o irreligioso, tende a ver apenas como um apetite biológico, um apetite que seja natural. Porém, o sexo dentro do Evangelho, a sexualidade dentro do Evangelho, é pautada não apenas sobre a perspectiva do sacrifício de Cristo, mas em um direcionamento de desfrute e de deleite um para com o outro em serviço. É por isso que nós entendemos que no casamento ou matrimônio o sexo é correto. Fora disso, o sexo se torna apenas um plano de ambição ou um plano de poder da própria pessoa, do próprio indivíduo. Por isso que se torna pecaminoso. Olha como o Evangelho ele muda a chave da compreensão a respeito de coisas que são simples, comuns, ordinárias e de que todas estas coisas intensificam a missão do crente em relação a toda a área comum da vida. E quando nós falamos sobre o autocontrole, o moralista ele vai entender de que todas as paixões que são desempenhadas e desenvolvidas em nossos corações deva ser completamente abafado ou controlado, porque seremos julgados posteriormente. Enquanto o relativista, o pragmático, o irreligioso, ele vai entender de que devemos nos entregar de maneira ardente a todas as paixões de nossos corações. Mas o Evangelho ele traz uma calibragem, ele traz um fino ajuste a respeito do que as paixões e desejos são em nossos corações. São coisas que são legítimas, que inclusive são plantadas pelo próprio Senhor, muitas delas, né? A única coisa que devemos direcionar os nossos desejos, as nossas afeições, as nossas paixões para o objeto correto, que é Deus, o seu plano, a sua vontade. O Evangelho ele resgata, através da obra de Cristo, um direcionamento correto de afeições e paixões que são colocadas em nossos corações, mas que por causa do pecado ficam desordenadas. Quando nos deparamos, por exemplo, com a autoridade humana, nós vemos que os moralistas eles tendem a obedecer de maneira muito excessiva toda e qualquer autoridade. Isso porque
a lei é a ênfase máxima ou a afeição máxima de um moralista e não Deus. Quando nós falamos a respeito também do relativista, as ideias revolucionárias, ou as ideias de desrespeito e até mesmo crises de autoridade, crises de identidade são impostas ao ponto de nós negligenciarmos as autoridades que são instituídas em nossa sociedade. O Evangelho ele vai observar todas as autoridades de uma forma muito sóbria, sabendo de que todas elas são instituídas por Deus, mas de que não necessariamente elas têm o crivo, ou pelo menos a posição legal, o dedinho para cima, de Deus. Se elas saírem, por exemplo, da sua própria esfera de atuação, se elas saírem do andar da carruagem que deveria ser, nós temos como voz profética, através do Evangelho, que acusar todo e qualquer deslize dessas autoridades humanas. Até porque, por serem humanas, elas podem cometer erros que são crassos e graves em relação a outras vidas. Ao final, percebemos que quando o Evangelho é exposto e aplicado em sua plenitude, perceberemos que nós, como comunidade, nós, como igreja, nós, como povo reunido, pareceremos bem singular em relação a toda a sociedade que nos cerca. Por isso que o Evangelho e a real compreensão do que o Evangelho significa e as suas demais aplicações, ela se torna muito importante na hora de praticarmos aquilo que desempenhamos ou chamamos de missão de Deus, na hora de cooperarmos com essa missão. Porque como comunidade santa, separada, nós somos chamados também a vivermos no meio de um povo que não foi alcançado ainda. O Evangelho, ele é o combustível e o lado da força, da energia para uma comunidade santa para demonstrar boas obras. Ele não pode ser confundido como boas obras, ele não pode ser confundido com ética, com moral, com uma determinada formação social, mas ele pode ser sim e influenciar de maneira benéfica todas essas áreas da vida. Nós abordamos algumas delas e podemos falar sobre diversas outras também a partir daqui, mas a minha real lição de casa que eu gostaria de passar para vocês é: quais outras vidas ou quais outras áreas poderão ser transformadas pelo Evangelho em sua vida? Quando nós falamos a respeito da Igreja Presbiteriana Betel, localizada em Guarulhos, será que nós, como comunidade, será que nós, como corpo de Cristo, será que nós, como um povo santo reunido dia após dia, domingo após domingo, semana após semana, temos tido os nossos corações afundados, transbordados, encharcados com uma real percepção do Evangelho? Ou nós temos seguido as pautas dos irreligiosos, dos antinomistas, dos relativistas, ou dos religiosos, daqueles que são saudosistas, daqueles que são tradicionais em um sentido muito mal, no caso tradicionalistas, que temos engessado a igreja, o movimento, o corpo de Cristo, temos abandonado as novas gerações, temos nos preocupado muito pouco com aqueles que herdarão a igreja, com aqueles que são neófitos na fé, novos na fé. Essas duas vertentes, elas matam a igreja dia após dia. Nós podemos ver isso na história da igreja, por exemplo. Na Europa, nos Estados Unidos, em algumas partes específicas, em alguns lugares do Brasil, isso já anda acontecendo. A nossa preocupação aqui como igreja é termos uma postura permeada pelo Evangelho. É termos uma postura que esteja entre o mundo e Deus, como sacerdotes, conforme nós abordamos nas últimas aulas, ou na última aula, na última semana. Veja que aqui nós não estamos sendo chamados para sermos santos em completude, mas a caminharmos em santidade. Isso só é possível porque
Cristo fez algo por nós. Isso só é possível porque Cristo reconciliou nós, o povo de Deus, com Deus Pai. E esse é o impacto das boas novas. Esse é realmente o resultado final de um resgate de Deus ao seu povo. Sobre essa base segura, nós conseguimos, como povo de Deus, nós conseguiremos, como igreja cristã, evangélica, brasileira, alcançar não apenas as novas gerações, mas comunicarmos de maneira efetiva, fiel, essa mensagem que transpassou o tempo, que transpassou o espaço, que nasceu em Jerusalém, mas que está aqui conosco no Brasil, especificamente em Guarulhos, na cidade de Guarulhos. Esta é a real importância para a missão de termos uma compreensão correta do que o Evangelho significa para nós. Precisamos saber a mensagem para anunciá-la. Dito tudo isto, espero que vocês tenham sido edificados com esta aula, que o Evangelho e a compreensão correta do Evangelho esteja ardendo em seus corações e que possamos, a partir desse caminho seguro, começarmos a trabalhar o exercício, na próxima semana, de como aplicarmos o Evangelho à nossa sociedade, de como nós devemos aplicar o Evangelho a toda a cidade a qual nós vivemos. Pensarmos nela, entendermos aonde nós estamos plantados, porque teologia é feita aonde os nossos pés estão pisando. Muito importante compreendermos isso. Deus os abençoe, até a próxima semana. Se tiverem qualquer dúvida, relembro, coloquem aqui nos comentários desse vídeo no canal, anotem, revisem esse texto, revisem este vídeo, e que se vocês tiverem alguma dúvida, tanto no grupo da igreja, vocês podem encontrar o meu número lá, quanto pessoalmente você também pode me mandar a mensagem, que eu trarei na próxima aula essa dúvida esclarecida, respondida, e farei o meu melhor aqui. Um abraço para vocês, Deus os abençoe, amém.